eu estou muito feliz porque hoje algumas das crianças passaram de fase, né? E a partir de agora os juniores vão ficar aqui no templo, fazendo atividade durante o culto. E eu louvo a Deus pela vida deles. Eles estão ali com as suas pranchetinhas e vão começar a ser introduzidos aqui na realidade do culto dos adultos. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Espero que eu possa pregar claro, de forma que vocês também possam entender e serem edificados pelo Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui está essa noite, para que juntos nós possamos buscar ao Senhor. Temos sentido a sua doce presença, andado com Ele durante esse tempo, e eu tenho certeza que Ele tem ainda mais uma porção da sua palavra para colocar nos nossos corações. Você está receptivo para ouvir a palavra de Deus essa noite? Amém? Então, com certeza, Deus tem algo para falar com você. Na última semana, na semana passada, eu comecei uma nova série de pregações com o tema Anatomia de um Milagre. 7 perspectivas sobre a cura de Naamã. E assumi um desafio diante de vocês. Tentar pregar 7 sermões no mesmo capítulo da Bíblia. Coisa difícil, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a narrativa da cura deste homem chamado Naamã. E eu quero então meditar com a igreja em 7 pregações, abordando cada um dos personagens desse texto, para a nossa edificação. Quem esteve aqui semana passada, lembra que nós falamos sobre aquela pequena menina, aquela serva humilde, que foi usada como instrumento de Deus para despertar a fé no coração, primeiro, da senhora de Naamã, da esposa de Naamã, depois no coração de Naamã e por fim no coração do rei, que abriu as portas para que então Naamã pudesse ir a Israel procurar a cura. A história desse homem chamado Naamã é bem conhecida de todos aqueles que leem a Bíblia. Um alto general da Síria, um homem com muitas comendas, com muita fama, com muita grandeza, que escondia um segredo purulento. Ele estava extremamente leproso e ele procurava uma solução para essa questão. Na última semana nós vimos que aquela serva que ajudava nos afazeres da casa, talvez fosse uma das únicas pessoas que soubessem do drama que aquele homem vivia, que por baixo de toda aquela armadura, que debaixo de toda aquela pompa, de toda aquela aparência, havia um homem doente, e ela então sugere ir a Israel procurar a cura. E na pregação de hoje nós vamos ver a ida deste que é o personagem principal dessa história a Israel, como ele é recebido e como ele precisa trabalhar dentro dele algo que muitos de nós também precisamos trabalhar, a questão do orgulho. Quando o orgulho se curva. Naamã usava uma armadura resplandecente. Um homem cheio de medalhas no peito. Um general famoso. Mas ele estava doente. E por trás daquela doença, daquela enfermidade, daquela dor, havia uma postura orgulhosa. Havia algo que precisava ser movido por Deus em seu coração. E quantas vezes eu e você que aqui estamos na mesma posição do que esse homem Naamã. Aparentemente somos pessoas que vão muito bem. Andamos bem barbeados os homens, com cabelo bem feito as mulheres, unhas bem pintadas, às vezes com roupas bonitas, perfumados, andando de um lado para o outro por aí, de tal forma que as pessoas que nos olham dizem assim: lá vai um vencedor. Lá vai alguém que não tem problema nenhum. Lá vai alguém que está pisando sobre nuvens. Mas só eu e você sabemos aquilo que nós vivemos no íntimo do nosso ser. Só quem está doente sabe onde que a dor dói. Só quem se despe em casa pode perceber onde as feridas estão. Só aquele que se olha no espelho pode perceber o quanto necessita da graça de Deus. E por vezes, embora estejamos por fora aparentemente bonitos, estamos doentes por dentro. E muitos de nós não conseguem encontrar a cura para essas doenças da alma. Muitos de nós não conseguem se render aos pés do Senhor. Muitos não conseguem vencer a barreira, por exemplo, de quebrar o orgulho e vir até a comunidade da fé. Muitas pessoas não querem assumir os seus erros e seus pecados. Muitas pessoas ainda estão como Naamã, com uma armadura por fora, que lhes impede de receber a cura do Senhor. Por isso,
À medida do que eu for ministrando aos nossos corações essa noite, o meu convite a você é que você abra o seu coração para vencer o orgulho. Talvez aí dentro de você há algum tipo de vaidade, algum tipo de nariz empinado, algum tipo de orgulho próprio que diz assim: eu não posso abrir mão da minha dignidade, eu não posso abrir mão da minha honra, eu não posso abrir mão dos meus direitos. Mas hoje, através da história de Naamã, você vai ser confrontado que se você não abrir mão disso aqui, você tem se apegado, a cura de Deus não poderá acontecer na sua vida. Lemos o texto no início do culto. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde ele dá graça. Humilhai-vos perante a mão do Senhor, porque no tempo oportuno ele vos exaltará. Deus está com sua mão de graça estendida para nós, esperando que nós vençamos o orgulho e possamos então encontrar a cura. Abra sua Bíblia então, no segundo livro dos Reis, capítulo 5, nós vamos ler especificamente os versos de 9 a 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, de 9 a 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, dos versos 9 a 14. Quem achou, diga achei. Se alguém não achou, diga misericórdia. A leitura da palavra de Deus é a parte mais importante da pregação, então se atente à leitura. Eu vou ler de forma bem pausada, para que nós possamos assim mastigar o texto. Diz assim a palavra de Deus: Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens, e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada, e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas os oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: Meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como a de uma criança, e ele foi curado. Amém? Perceba que aqui nesse texto nós temos esse grande encontro. O encontro daquele homem que estava desanimado, sem esperança, escondido atrás da sua armadura, com aquele que era a sua última alternativa, Eliseu. A menina que trabalhava em sua casa havia lhe alertado, dizendo: lá em Samaria há um homem de Deus, e ele tem poder para curá-lo. Então Naamã se prepara e vai até Israel, no objetivo de encontrar este homem de Deus e receber dele a cura. E à medida em que Naamã chega em Israel, podemos imaginar a cena daquela grande comitiva de cavalos, carruagens. O texto diz que Naamã levava grande quantidade de bens, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 vestes festivais. Levando todos esses presentes no objetivo de convencer o rei de Israel, de convencer o profeta Eliseu a entregar a ele a cura que ele necessitava. Na mente obscura de Naamã, ele ainda vivia
na barganha com Deus, e ele acreditava que podia dar alguma coisa ao rei ou ao profeta para que recebesse a cura de volta. E então vem chegando essa comitiva grandiosa na cidade de Samaria. À época, falei na última semana, os sírios estavam frequentemente saqueando as aldeias de Israel. Então o rei Jorão de Israel, filho do grande rei Acabe, de uma fama muito má, e aqueles que conhecem a história dos reis de Israel sabem que Acabe foi um dos piores reis que já reinou sobre Israel. Jorão, seu filho, certamente ficou com muito medo daquela comitiva que estava chegando, e lá vem aquela grande comitiva, atravessando a cidade e indo em direção à casa de Eliseu. Podemos imaginar todas as pessoas nas ruas de Samaria olhando para aquilo e perguntando: o que está acontecendo? O general sírio está andando em nossas ruas, os seus oficiais estão de batedores à frente dele, as carruagens vêm cheias de bens, o que vai acontecer? E não é lucubração da nossa cabeça pensarmos que talvez uma pequena multidão tenha se reunido ao redor daquelas carruagens para ver onde que esse homem vai, o que isso vai dar. E quando perceberam que aquela comitiva estava rumando em direção à rua onde Eliseu morava, certamente a curiosidade do povo aumentou um pouco mais. A Bíblia nos diz que Eliseu cuidava de pelo menos 5 escolas de profeta por todo o território de Israel. E uma dessas escolas ficava em Samaria. Já vimos que no capítulo 6, os profetas chegam a Eliseu e dizem: Eliseu, nós precisamos fazer um puxadinho nesse barraco, porque tem muito profeta aqui, a casa está pequena. Então Eliseu está lá na sua casa em Samaria, na sua escola de profetas, quando de repente chega essa grande comitiva. Talvez Naamã tenha batido palmas à frente da casa de Eliseu. Talvez os próprios vizinhos de Eliseu tenham ido à frente e dito: Eliseu, Eliseu, está vindo uma comitiva encontrá-lo em sua casa. Talvez os oficiais tenham tocado trombetas na frente da casa de Eliseu, como quem diz: uma grande autoridade está aqui e precisa ter uma conferência com você. Mas Eliseu era um homem de Deus. Voltando para o futuro, né? Semana que vem nós vamos estudar um texto que acontece antes desse. Quando o rei de Israel recebe uma carta do rei da Síria dizendo: eu exijo que você cure o meu oficial, o meu general Naamã. O rei de Israel faz o quê? Rasga suas roupas. E Eliseu diz o quê? Manda que ele venha, e ele saberá que existe homem de Deus em Israel. Eliseu já sabe o que está para acontecer, ele está preparado para aquele momento, e ele dá uma aula de humildade para esse homem chamado Naamã, fazendo com que ele entenda que antes de receber qualquer tipo de cura, antes de lidar com qualquer tipo de necessidade que ele precisasse, ele precisaria descer da sua pompa, ele precisaria se quebrantar, ele precisaria render o seu espírito, para que do alto, Deus de Israel, vendo a sua humildade, pudesse entregar a ele aquilo que ele veio buscar. Eu quero destacar, meus irmãos, nesse texto, alguns tipos de quebrantamento que essa história nos mostra que precisaram acontecer na vida de Naamã. E quero que à medida em que nós vamos avançando no estudo desse texto, você vá sondando a sua alma e pensar se quem sabe não é um quebrantamento, a espécie desse que Deus pediu de Naamã, que você precisa para que a sua vida mude. Talvez você já é um crente no Senhor Jesus, você já tem uma vida com Deus, mas a sua vida cristã está emperrada. Talvez por causa das vaidades religiosas. Você pense assim: eu já fui professor da escola bíblica, eu já dei aula na igreja, eu já toquei o instrumento, eu já preguei no culto, então eu estou por cima da carne seca. Mas talvez o que está impedindo você de experimentar o melhor de Deus em sua vida neste tempo, seja você se despir de tudo isso, se despir de cargos, se despir de vaidades, se despir de prerrogativas e dizer ao Senhor: Senhor, eu me humilho, eu me abaixo, para que o Senhor transforme a minha vida. Quem está comigo aí, está animado? Diz amém? Amém? Muito bem, gente, vamos lá. Primeiro orgulho que precisou ser quebrado. Vemos nesse texto que a primeira vez que o orgulho se curva aos protocolos.
Perceba que há um protocolo que Eliseu assume para atender Naamã. Naamã chega cheio de pompa diante da casa dele, talvez trombetas tenham tocado, e Naamã está lá com a sua fortuna, com a sua armadura, com a sua pompa, exigindo uma conferência com o profeta de Israel. O que Eliseu faz? Nada. Ele chama o seu servo e diz: vá a ele e dê o recado que ele precisa mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Perceba que o texto nos mostra que Naamã fica furioso com esse contato. Ele espera, diz o verso 11, que o profeta saia de lá, que ele passe a mão na sua lepra, que ele invoque o nome do Senhor Todo-Poderoso, e que então o milagre aconteça de forma instantânea. Ele estava ansioso por algo especial da parte de Deus. Na cabeça de Naamã ele pensava: eu sou alguém especial, então eu tenho primazia. Eu chego e vou ser atendido da maneira como eu imagino, da forma como eu quero. E Eliseu ensina para ele: meu amigo, entra na fila. Você vai seguir o protocolo. Quando aquele servo encontra Naamã, ele fica irado. O texto diz: ele nem saiu para me encontrar, ele mandou eu ir tomar banho no Rio Jordão. Que é isso? Quem que esse homem pensa que é? Ele fica furioso e quer ir embora para sua casa, porque ele não estava disposto a passar pelos protocolos. Meus irmãos, Deus tem maneira de trabalhar conosco, e a maioria das vezes, para provar nossa humildade, o Senhor não trabalha conosco da maneira como nós gostaríamos que Ele trabalhasse. Às vezes, gostaríamos que Deus agisse de uma forma idealizada na nossa cabeça, dizendo: Senhor, o Senhor bem que poderia resolver o meu problema assim, assim e assim. Senhor, eu posso até lhe dar uma dica, eu posso até fazer um plano de como o Senhor pode agir para resolver a situação que está me atormentando. E Deus fala para nós a mesma coisa que Ele falou para Naamã. Manda um servo para nos dar às vezes um caminho que nós não imaginamos. Usa um mero pregador para nos trazer uma palavra que nos faz assumir um desafio que nós nem pensamos em assumir. Nos leva para um beco da vida, onde nós começamos a pensar em coisas que nós nunca pensamos. E então, sem perceber, é naquele protocolo, respeitando aquela forma que Deus escolheu usar para nos abençoar, que nós começamos a encontrar a cura. No século XIX, houve uma história muito interessante entre John Wesley e George Whitefield. Os dois foram grandes pregadores americanos que marcaram a nação com a sua pregação. E de fato, meus irmãos, nós percebemos, meus irmãos, que esses homens, pregando o evangelho do Senhor, tinham perspectivas completamente diferentes. Enquanto George Whitefield pregava para os mineiros, que trabalhavam naquelas minas na região de Oxford, lá na Inglaterra, John Wesley pregava nas capelas. E John Wesley era um pregador eloquente, alguém que falava da palavra com muita sabedoria, alguém que tinha uma pregação expositiva invejável. Até hoje nós temos acesso a comentários bíblicos de John Wesley. E George Whitefield era um homem comum, que ia ao campo e pregava nas minas de carvão, aqueles homens trabalhadores braçais. E em certo momento, George Whitefield reconcilia, chama a mente de John Wesley dizendo: por que você só prega dentro das capelas? E diz a história que lá nos idos do século XVIII, John Wesley responde a George Whitefield: eu prego nas capelas porque a minha linguagem não se adequa a esses homens mineiros, comuns, sem instrução. E então Whitefield chama ele, motiva ele, diz: mas vem participar de uma reunião comigo, vem pregar. E John Wesley certo dia aceita esse desafio, vai pregar aqueles homens que trabalhavam nas minas de carvão, e um grande avivamento começa a acontecer. E a história do metodismo wesleyano começa a acontecer no meio daqueles homens mineiros, trabalhadores, simples, de uma forma que John Wesley nunca imaginou.
Ele imaginava que através da sua eloquência, ele ia levantar dentro das igrejas, das comunidades, pessoas com grande sabedoria para transformar a realidade da Inglaterra dos seus dias. Mas foi lá nas minas de carvão que o avivamento começou a acontecer e que as raízes do metodismo criaram forças, esse movimento que abalou não apenas a Inglaterra, mas abalou todo o mundo. Meus irmãos, Deus tem os seus meios de fazer, e muitas vezes nós queremos que Ele faça do nosso jeito, e Deus olha para nós e diz: você vai ter que respeitar o protocolo. Por isso, se você é orgulhoso, considere a ideia de que Deus lhe coloque no final da fila. Considere a ideia de que Deus possa pedir a você para que você faça algo que você não imaginou. Considere a possibilidade de que Deus ponha você em banho-maria e deixe você sofrer um pouquinho para você aprender a ser gente, descer do salto e então poder experimentar o que o Senhor tem para a sua vida. Segundo lugar, além de percebermos no texto que o orgulho primeiro se curva aos protocolos, no segundo momento, o orgulho se curva aos meios. Fale para quem está do seu lado: Deus tem seus meios. Naamã está contrariado porque o servo vem falar para ele. Mas pior do que ser recebido pelo servo é receber a instrução que ele recebeu. Vá, banha-te 7 vezes no Rio Jordão e você será curado. Ele não consegue lidar com a vergonha dele, um general da Síria, poderoso, com uma comitiva grandiosa, com sua armadura resplandecente, ter que ir até o Rio Jordão. Meus irmãos, os rios Abana e Farfar que regam Damasco, descem diretamente do Monte Hermon, pelas colinas do Líbano, e então regam a Síria. São rios de água gelada, cristalina, água corrente, água linda, água maravilhosa. Naamã estava acostumado com aqueles rios. E quando ele olha para o Rio Jordão é um rio muito sinuoso, que vem com muita sinuosidade. Os irmãos sabem que o Rio Jordão deságua suas águas no Mar Morto, que é o ponto mais baixo da terra. Então ele vem descendo as colinas com muitas curvas, e à medida em que ele vem pegando curvas, ele vem desbarrancando os cantos, e a água do Rio Jordão é uma água rala, barrenta, uma água completamente adversa. E Naamã, quando ouve aquela instrução, ele fala: não é possível. Tendo o rio Abana e Farfar na Síria, rios lindos com água cristalina, como que eu vou ser curado mergulhando no Rio Jordão? Mergulhando no barro, mergulhando nesse riozinho de Israel? Eu não aceito esse método. Perceba que na cabeça dele o orgulho começa a atrapalhar. Porque ele já imagina a cena. Imagine eu chegando com minha comitiva, tirando as peças da minha armadura, deixando tudo no barranco do Rio Jordão, e entrando para me banhar 7 vezes lá. Quando eu tirar minha armadura, todos verão a minha nudez. E junto com a minha nudez, verão as minhas feridas, verão as minhas marcas, verão as minhas manchas. Eu não quero que ninguém veja minhas manchas. Eu não quero tirar essa armadura, eu não quero me livrar disso. Eu não estou aceitando esse método que está sendo usado. Eu não quero me submeter ao meio. Mas é essa a palavra do profeta para ele. Você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã fica tão bravo que o texto nos diz, obrigado Gustavo, que o texto nos diz que ele decide ir embora. Ele fala: eu vou embora daqui, e ele quer ir embora furioso, porque ele não aceita a possibilidade de receber a cura pelos meios que Deus deseja curá-lo. Talvez a cura não chega, a vida não muda, porque você não se submete aos meios. O que Deus tem pedido para você fazer, que você tem negligenciado? Será que o Espírito Santo tem incomodado seu coração para que você se mova em direção a algo que Deus espera que você faça? E talvez você está resistindo dizendo assim: não, aquele Rio Jordão eu não quero.
Não, eu não quero me despir do meu orgulho, da minha vaidade, das minhas armaduras, para fazer isso que Deus espera que eu faça. Eu não quero abrir mão da minha ideologia, eu não quero abrir mão da minha sabedoria, eu não quero abrir mão daquilo que eu acho que é certo. Eu até estou disposto a receber algo de Deus, mas eu quero receber este algo de Deus sem abrir mão daquilo que eu desejo que Deus faça. Meus queridos irmãos, se nós não aprendermos a viver e a seguir os meios que Deus exige de nós, a cura não virá. Portanto, se Deus mandou ir para o rio sujinho, barrento, vá, porque é Ele que está mandando. Se Deus mandou mergulhar 7 vezes, não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, não é 5, não é 6, são 7 vezes. Se Deus mandou tirar a armadura, tira a armadura. Se Deus disse, mostra a lepra para todo mundo, mostra a lepra para todo mundo. Se Deus falou, é assim que você vai resolver a cura, não adianta ficar bravo, é necessário obedecer e dizer, Senhor, eis-me aqui, cura-me da maneira como o Senhor deseja me curar. Ele precisava fazer isso. Um outro missionário muito conhecido, em especial pelo pastor Hildomar, que está aqui hoje, o pai das missões chinesas, Hudson Taylor, era muito criticado pelos missionários de sua época, porque em determinado momento do seu ministério ele assumiu uma vida chinesa. Ele decidiu usar aquele cabelinho de chinês, rapar a frente do cabelo, deixar aquela trancinha. Ele decidiu usar aquelas túnicas chinesas. E os seus compatriotas, os demais missionários estrangeiros, quando ouviam ele vestido como um chinês, diziam, o que é isso? Você brancão desse jeito, vestido de chinês, que história é essa? E ele dizia, eu estou disposto a pagar o preço que for preciso, para que a China se renda aos pés de Cristo. Ele não teve orgulho próprio de dizer, não, eu vou me vestir como um chinês desse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus lhe deu este caminho e mostrou a ele que ele poderia conversar melhor com a cultura se assemelhasse a ela, e ele assim o fez com tremenda humildade. É de Hudson Taylor, uma das frases que mais me impacta, uma das histórias que mais me impacta. Certa vez ele disse, durante 50 anos, nunca o sol nasceu na China sem que eu estivesse de joelhos, orando pelos chineses, algo que nos move o coração. O orgulho precisa se curvar aos meios de Deus. Às vezes eu vejo entre nós, meus irmãos, algumas vaidades que são tão bobas, né? A pessoa diz assim, não, eu não aceito vestir tal roupa, eu não aceito ir em tal lugar, eu não aceito fazer tal coisa, eu não aceito comer tal comida, eu não aceito fazer tal coisa. Meus irmãos, se Deus está dando direção e se coopera para que o nome de Cristo seja glorificado, em nome de Jesus, quebre o seu orgulho e permita fazer. Tem gente que não gosta de falar no microfone, mas se Deus te der uma oportunidade e você tiver que falar no microfone, você vai fazer o quê? Você vai falar no microfone, quebra o orgulho e deixa Deus te usar. Se Deus der uma oportunidade de você evangelizar alguém que você tem que se vestir de palhaço, hein? Já imaginou o pastor Felipe? Peruquinha de palhaço, narizinho vermelho, que coisa linda que ia ficar. Mas se cooperar para a honra e glória do Senhor, meus irmãos, eu vou pôr nariz vermelho, peruquinha, sapato grande, não tem problema. Se cooperar com o reino de Deus, eu segurar uma placa escrito Jesus te ama na esquina, eu vou segurar, porque os meus direitos, os meus méritos, os meus orgulhos, as minhas vaidades, já foram pregadas na cruz. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Jesus nos vivificou para uma vida com Ele, e a vida que agora nós vivemos para aquele que por nós morreu. Então, meus irmãos, morto não sente, morto não reclama, morto não fala, eu morri em Cristo, acabou. A minha vontade deve ser a vontade do Senhor, mas nem sempre é tão fácil fazer, quanto é fácil falar, não é verdade? Terceiro e último lugar, vimos então que o orgulho de Naamã primeiro se curva ao protocolo. O servo vai encontrá-lo, ele fica doido com isso. Eliseu nem saiu para me encontrar. Vimos o segundo ponto, que o orgulho se curva ao meio que Deus deseja usar. É o Rio Jordão, é aí que você vai ter que ir. E assim, nessa luta entre Deus e Naamã já tomou dois knockdowns, né? Já caiu 2 vezes. Primeiro, o orgulho dos protocolos. Segundo, o orgulho dos meios. E agora vem o golpe final, quando o orgulho de Naamã se curva aos conselhos.
Naamã está irado, bravo, nervoso. Ele vai voltar para a Síria com as suas carruagens, seus cavalos, sua fortuna, irado e leproso. E aí, de repente, seus oficiais dizem: meu senhor, pensa bem. Se o profeta tivesse pedido para você fazer uma coisa muito difícil, você não teria feito? Então, meu senhor, por favor, vá até o Rio Jordão, mergulhe as 7 vezes, faça a prova de Deus, teste, veja no que vai dar essa situação, se permita viver o que Deus pediu para você viver, para ver se isso dá resultado. E agora, depois de ser humilhado por Eliseu, que nem sai para recebê-lo, depois de ser humilhado pelo Rio Jordão, agora Naamã está sendo humilhado pelos seus próprios subordinados. A hierarquia se virou. Ele que era Senhor, todo-poderoso e mandava na comitiva, agora precisa baixar as orelhas para os seus subordinados e dizer: é verdade, os meus subordinados têm razão. Esse conselho que eles estão me dando é um bom conselho, e eu vou baixar minhas orelhas e vou fazer aquilo que eles estão dizendo. O orgulho de Naamã se curvou aos bons conselhos. Quando Deus quer fazer algo em nossas vidas, normalmente Ele põe pessoas ao nosso lado para nos aconselhar. Pessoas que são instrumentos de Deus para transformar as nossas vidas. Pessoas que vêm para nos ajudar a ver os nossos defeitos. Pessoas que vêm para potencializar nossas virtudes e nos dizer: vá por aqui, vá por ali. Você pode seguir o caminho do Senhor se você prestar atenção em determinados elementos. Mas muitas vezes nós estamos tão senhores de nós mesmos que nós não permitimos que pessoas se aproximem de nós para nos dar um conselho, para nos dar uma dica, para nos apontar um caminho. E por vezes algumas pessoas ficam até bravas e pensam dentro de si mesmo: quem é você para me dizer o que eu tenho que fazer? Quem você pensa que é? Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho entendimento do que eu estou procurando, e não se submetem aos conselhos. Se Naamã não tivesse ouvido o conselho dos seus oficiais, certamente ele voltaria para a Síria leproso, perderia a sua função de general e talvez morreria em pouco tempo, isolado num lugar onde os leprosos deveriam ficar. Mas ele, em última instância, ouve o conselho e deseja pôr à prova. O texto nos diz que ele então, depois de 3 knockdowns, apanhou de Eliseu, apanhou do Jordão, apanhou dos seus oficiais, e agora ele vai resignado até o Rio Jordão. E num ato de profunda humildade, ele tira a sua armadura, mostra as suas chagas, entra no rio, mergulha 7 vezes conforme a ordem do profeta. E o texto nos diz que quando ele sai da água, a pele dele ficou até melhor do que era, parece, né? A pele dele sai branca e lisa como a pele de um bebê. Minhas irmãs que já passaram dos 30 e poucos, se eu dissesse para você: mergulha 7 vezes e a pele vai sair igual a de um bebê, o que a irmã faria? Na hora, agora, eu quero essa pele de bebê para mim. O texto diz que ele saiu lindíssimo de dentro daquela água, completamente curado da sua lepra, porque ele rendeu os seus direitos, os seus orgulhos, as suas vaidades ao Senhor e permitiu que Deus desse o tom daquilo que ele precisava fazer. Pergunta para você esta noite: o que tem impedido o agir de Deus em sua vida? Será que o orgulho tem sido uma barreira para que Deus possa lhe levar a níveis mais profundos de relacionamento com Ele? Talvez a resolução de questões que atormentam sua vida há muitos anos. Talvez adversidades que você tem enfrentado, que você sabe que precisam de uma decisão radical, mas você não está disposto a tomá-la porque você é orgulhoso, você é vaidoso e você quer que tudo aconteça do seu jeito. Esqueça isso, a cura só virá, a pele lisa como a de um bebê, só virá se você
obedecer. Se você se quebrantar e disser: Senhor, não é a minha vontade, mas é a tua. Senhor, eu ouço a tua palavra. Senhor, se for preciso mergulhar, eu mergulho. Senhor, eu quero ouvir o conselho que as pessoas estão me dando. Deus, eu vou me humilhar para que no tempo oportuno o Senhor me exalte. Deus tem algo para fazer em nossas vidas, mas isso passa inevitavelmente por nos despirmos das nossas armaduras resplandecentes e fazermos o que Ele deseja de nós. Vamos orar por essa palavra? Eu quero convidar o Claudionor a vir aqui à frente e quero convidar a igreja a se colocar em pé. O Claudionor vai cantar uma música que fala sobre isso, sobre a quebra do orgulho. E eu gostaria que você fosse orando ao Senhor enquanto nós vamos cantando essa canção. E no final nós vamos orar juntos, pedindo ao Senhor que tire de nós tudo aquilo que não vem dEle, que Ele nos limpe de toda a maldade, que Ele cure as nossas lepras escondidas, que nossas armaduras caiam e que a cura do Senhor venha sobre nós. Vamos exaltar o nome bendito do Senhor, pedindo a Ele que esse quebrantamento que Naamã experimentou, seja experimentado por cada um de nós nessa noite. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Talvez você que está aqui esta noite, você orando ao Senhor aí no seu lugar, percebeu que há algum orgulho, alguma vaidade que tem atrapalhado a sua vida. Eu sou como o servo de Eliseu esta noite. Estou aqui para dizer a você: quebre esse orgulho. Eu gostaria muito de orar pela sua vida. Enquanto nós vamos cantar novamente essa canção, se você quer orar comigo, essa palavra falou com você, eu quero convidá-lo a vir aqui à frente, como um gesto de humildade. É como se você estivesse mergulhando 7 vezes no Jordão. E nós vamos orar, e eu creio que a cura do Senhor virá sobre a sua vida. Eu creio que Ele é poderoso para operar em você. Então, enquanto cantamos, se o Espírito Santo tocou o seu coração, se não vier ninguém aqui, não tem problema, mas se essa palavra tocou você, eu quero orar pela sua vida. Quando meu eu e o meu
Senhor Jesus, o Senhor conhece o coração, Deus, de cada um desses irmãos que estão aqui à frente. O Senhor sabe o que estão apresentando ao Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe onde algo os tem atrapalhado de experimentar a plenitude do Senhor em suas vidas. Deus, eu estou junto com eles de pé aqui à frente, pedindo, Senhor, me ajuda a vencer, Deus, o meu orgulho, as minhas vaidades. Me ajuda, Deus, a tirar as minhas armaduras. Me ajuda, Senhor, a mostrar as minhas lepras e a receber a cura do Senhor da forma como o Senhor deseja me curar. E assim eu peço que o Senhor faça na vida dos meus irmãos, que o orgulho não seja impedimento para que a boa mão do Senhor cure nossas almas. Entregamos, Deus, a nossa mente, o nosso coração. Entregamos, Deus, a Ti aquilo que achamos que sabemos e pedimos que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos limpe e que a cura do Senhor recaia sobre a Tua igreja neste momento. Pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém.